Hello pessoal, Bruno Knight tá aqui na área e depois de um longo tempo, sério, eu tava com muita saudade desse canal e me deixa triste ver ele parado. Bom, mas espero que em 2025 esse canal finalmente vá pra frente. E eu espero de verdade poder contar com a ajuda de vocês. E nada melhor pra começar essa nova fase do canal do que falar de um dos heróis que eu mais gosto. Na verdade, meu herói favorito. O grande, o espetacular Homem-Aranha. Que dia 19, e eu espero que esse vídeo aqui seja editado até dia 19, né? Vai ganhar uma nova animação. E nada melhor do que comemorar isso, do que recapitular todas as animações que o Homem-Aranha já teve ou teve alguma participação. Bom, mas dia 19 vai estrear Homem-Aranha, o Amigão da Vizinhança. E pra ser sincero, eu não tô tão empolgado como eu deveria estar. Mas vamos lá pra nossa retrospectiva, porque o Homem-Aranha já teve inúmeras animações muito boas. Esse aqui vai ser o auge e queda das animações do Homem-Aranha no Nerd Está Z. Cara, com certeza o Homem-Aranha é um dos heróis mais conhecidos e populares do mundo. Então lógico que ao longo das décadas que ele existe, ele teve inúmeras animações. Porque é um personagem que dá pra trabalhar muito bem, seja ele o Peter Parker, o Miles Morales ou qualquer outro do Aranhaverso. E é um herói que a Marvel pode fazer inúmeras histórias boas, apesar que nos últimos anos ela tem nos provocado, mostrando histórias muito ruins, ou histórias que são tão boas que a gente queria que fossem as canônicas. Mas bora lá pra lista. Começando, claro, pelo começo, a primeira série do Homem-Aranha pode até ter envelhecido um pouquinho mal, mas ela se mantém icônica até hoje, principalmente por causa dos seus inúmeros memes que vivem na internet. E é um mais icônico que o outro. Essa primeira série começou em 1967, apenas 5 anos após o lançamento do Homem-Aranha nos quadrinhos, para mostrar como ele era popular. E durou 3 temporadas até 1970. Por ser de uma época onde não se tinha um grande trabalho em adaptar quadrinhos para desenhos, eles ainda não adaptavam os grandes arcos dos quadrinhos. Mas essa animação também tem sido importante por ter ajudado a popularizar o Homem-Aranha para fora das páginas. Fora que também ela lançou o principal single, que é o tema do Homem-Aranha. Em questões estéticas de personagens, o Peter Parker aqui é praticamente o mesmo que tinha nas primeiras histórias, tanto em visual quanto personalidade, apesar de ser um pouquinho mais suave. Aqui o principal núcleo dele era a sua tia May e seu trabalho no clarim diário, representado pelo JJ Jameson e a Betty Brant, que é a secretária do JJ na época e era um dos primeiros interesses românticos do Peter. Lá pela terceira temporada foi introduzida a Mary Jane como interesse romântico do Peter, mas estranhamente eles alteraram algumas coisas nela, como por exemplo, ela é a sobrinha do Capitão Stacy, que nos quadrinhos é o pai da Gwen. Logo, essa Mary Jane parece ser uma mistura dos dois principais interesses românticos do Peter. A série também trouxe os vilões dessa época do Homem-Aranha, desde o Dr. Octopus ao Electro, o Lagarto, o Rhino e o Duende Verde. O desenho também teve vilões originais, e o que incluía também a própria versão do Homem-Aranha por Magneto, que não tinha nada a ver, parecia mais o Albert Einstein. Muitas décadas depois, esse universo foi revisitado agora nos quadrinhos do Aranhaverso, sendo nomeado como Terra 67. E esse Peter volta a aparecer sendo recrutado pelo Miles Morales original e o Peter Parker do desenho Ultimate Spider-Man para o exército de aranhas na luta contra os herdeiros, que são os vilões do arco. E no filme Através do Aranhaverso, esse aranha também faz uma rápida aparição. Após o final dessa primeira série, o Homem-Aranha voltaria a aparecer, mas agora só como uma participação especial na série de outra heroína, a Mulher-Aranha. E como curiosidade, tanto a Mulher-Aranha quanto a She-Hulk foram criadas para que a Marvel impedisse que a concorrência criasse versões femininas dos seus heróis. Mais diferente da She-Hulk, que era a prima do Hulk original, a Mulher-Aranha não tem nenhuma relação direta com Peter Parker. Isso é até mesmo uma referência na HQ quando eles entram nos Vingadores, que o Peter fala que só conheceu a Jessica porque ela foi lá perguntar se estava tudo bem e ela usou o nome de Mulher-Aranha. E aqui isso é mantido, com os dois não tendo nenhuma relação, mas se unindo para enfrentar em 2 episódios um exército de múmias do espaço e uma aranha gigante. 2 anos após isso, Peter não ganhou só uma nova série, mas sim 2, que passavam na mesma época. A primeira mostrava a aventura solo dele, mas expandia as aventuras trazendo muito mais elementos do universo Marvel, como por exemplo a participação de Capitão América, Demolidor e o Thor. E a segunda, que durou por muito mais tempo, foi Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que trazia a Peter trabalhando ao lado do Homem de Gelo, e eles queriam até usar o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, mas por causa de direitos autorais o personagem foi vetado. Então eles pegaram a aparência da Mary Jane dos quadrinhos e criaram uma nova personagem chamada Angelica Jones, que era a heroína Flama.
Na história, ambos são ex-membros dos X-Men, e isso até mesmo traz a primeira participação importante dos X-Men numa animação, com uma formação muito fiel aos quadrinhos da época. O trio se unia para enfrentar inimigos clássicos do Homem-Aranha, como o Rei do Crime e o Duende Verde, mas também ia para outros vilões do universo Marvel, como o Doutor Destino. E muitos episódios de ambas as séries mostravam que tanto a série solo do Peter quanto essa dos Incríveis Amigos se passavam no mesmo universo. Mas curiosamente, mesmo que a Flama seja baseada na aparência da Mary Jane, a própria MJ não está na série. Nem mesmo a Gwen está. Mas aqui eles repetem o relacionamento do Peter com a Betty Brant. E também aqui temos a primeira aparição da Gata Negra e dos flashes que ela tem com o Homem-Aranha. Mas o Peter também jogava o charme dele para outras mulheres do elenco, como é a participação da Medusa dos Inumanos, que ele até mesmo consegue lascar um beijo nela. Beijo Raio Negro saber disso. E como uma curiosidade extra, essas duas séries do Homem-Aranha também se passavam no mesmo universo da série do Incrível Hulk que passava nessa época. E como uma curiosidade não tão feliz para os fãs dessa série, ela também foi trazida de volta durante o arco Aranhaverso. Mas diferente da Terra 67, que trazia o Peter da animação clássica, essa aqui não teve muita sorte, porque ela logo aparece com o Homem de Gelo e a Flama derrotados pelo Morlun e ele matando o Peter, sugando sua energia vital. Após isso, o Homem-Aranha passaria por quase 10 anos sem uma série nova ou qualquer participação em outra série. Isso até os anos 90. Começando com uma rápida aparição durante o desenho dos X-Men daquela época, logo depois ele estrearia em uma das séries mais importantes por gênero. Homem-Aranha, a série animada de 1994, foi um marco para o personagem, agora com tramas muito mais concretas e arcos importantes para o Peter Parker, que aqui já é um jovem adulto na faculdade. E até sua aranha tem uma modificação. Ela deixou de ser uma aranha meramente radioativa para passar por um experimento de recombinação genética. Isso acabou aproximando Peter de outros vilões seus, como o Lagarto, o Escorpião e o Morbius, o Vampiro Vivo. Peter até mesmo passa pela sua própria mutação de poderes, ganhando primeiramente 6 braços, mas depois virando uma aranha monstruosa humana. O que levou ele a ter um crossover com os X-Men da série animada e depois com o Blade. E participação especial que não faltava nessa série, tendo uma das melhores participações do Demo... Me chamam de Atrevido. Ah sim, Atrevido, desculpa. Também teve Justiceiro, Doutor Estranho, o Homem de Ferro, que também tinha uma série animada naquela época, e o Quarteto Fantástico. E se você pensar bem, é até triste, porque se você ver o histórico do Homem-Aranha com o Quarteto, é até meio broxante, que a única coisa que eles têm é uma rápida aparição nos arcos finais, e que não dá jus à amizade que o Homem-Aranha tem com eles ao longo dos quadrinhos. Essa série trouxe um melhor desenvolvimento romântico entre o Peter Parker e a Mary Jane, além também de um papel mais importante para a Felicia Hardy, a Gata Negra, que mesmo diferente dos quadrinhos, foi muito bem desenvolvida. E devo dizer que foi até um dos meus primeiros crushes de infância. A série também trouxe a Madame Teia como uma mentora pro Homem-Aranha. E numa versão que, vamos ser sinceros, deveria ter sido a base pra Sony fazer melhor aquele fiasco que foi ano passado. Outra coisa que esse desenho trouxe bem foi arcos importantes das HQs, especialmente reformulando alguns, como é o caso da saga do Venom, deixando ele bem melhor do que nas HQs, principalmente tornando Ed Brock um vilão menos idiota. Tem também a adaptação de um dos arcos mais emocionantes, que era o garoto que colecionava o Homem-Aranha. E assim como o Venom, o Carnificina também estreou nessa série. E mesmo com a censura, conseguiram fazer um vilão convincente e fiel aos quadrinhos, o que é bem vergonhoso pra Venom 2, que não conseguiu nem isso. Durante essa série, o maior vilão que o Homem-Aranha enfrenta é o Rei do Crime, porque a presença dele tá muito bem feita aqui. Ele é imponente, ele é ameaçador e ele é influente. É realmente uma participação que eu espero que tenha no Wilson Fisk do MCU daqui pra frente. E se você achava que a Sony foi quem inventou essa história do Kraven ser um herói, saiba que essa série fez isso primeiro, porque aqui o Kraven não era necessariamente o caçador que caça o Homem-Aranha. Ele é alguém afetado pela porção que deu os poderes pra ele, só que o Homem-Aranha, com a ajuda da Calypso, ajuda a curar ele. E ele vira até um aliado depois, ajudando o Peter Parker. E até mesmo com uma participação reduzida, o Duende Verde daqui realmente fez seu nome. Ele mostrou porque é um dos maiores vilões do Homem-Aranha e finalmente mostrou em um desenho porque o Duende Verde é tão perigoso. Principalmente no arco da morte da Gwen Stacy, que é adaptado aqui para Mary Jane. E eles ainda vão além e trazem o Harry como Duende Verde num arco tão bom quanto é dos quadrinhos. E esse desenho tem um dos finais mais épicos, com a sua própria adaptação das Guerras Secretas, onde o Homem-Aranha é colocado para liderar alguns heróis contra vilões. E depois disso, quando ele provou seu valor, a gente pode falar que teve o primeiro Aranhaverso, onde ele liderou outras variantes suas para salvar o multiverso. E depois de conseguir tudo isso, ele ainda encontrou o Stan Lee no mundo real. E a série acaba com ele e a Madame Teia procurando a Mary Jane através do multiverso. E eu até entendo porque o pessoal deseja tanto uma continuação dessa série animada, principalmente após o sucesso que foi X-Men 97 no ano passado. Mas eu devo dizer que ela não é a minha prioridade se eu pudesse escolher uma série do Homem-Aranha a voltar. Mas o que eu não posso mentir é que ela tem o tema mais animal do Homem-Aranha de todos os tempos.
A série animada durou 5 temporadas, que foi até 99. E eles já estavam pensando em fazer uma sequência, mas duas coisas aconteceram nesse período. Primeira, Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099, tinha estreado e estava sendo um grande sucesso. Então o pensamento foi, bora fazer uma série com esse cara. Mas aí veio a segunda coisa. No mesmo ano ia sair a série do Batman do Futuro, que traria Terry McGinnis assumindo o manto de Batman de Bruce Wayne. E a Marvel, vendo isso e não querendo sair como copiadora, decidiu manter o Peter Parker como protagonista, só que dando pra ele alguns elementos do Miguel O'Hara. E assim nasceu Homem-Aranha Ação Sem Limite. Uma série completamente nova, sem ligação com a anterior. Na história, Peter vai ter que viajar até a Contra-Terra, um mundo que fica no lado oposto do nosso Sol, e que é governada por animais extremamente evoluídos, e seu líder, o vilão Alto-Evolucionário, o mesmo vilão de Guardiões da Galáxia 3. Peter vai lá para salvar o filho de J.J. Jameson, de algum plano do Carnificina e do Venom. Ele se despede de Mary Jane, e com um novo traje criado pelo Senhor Fantástico, ele viaja para esse novo mundo. Ele acaba ficando preso naquele mundo para garantir que John voltasse segurança para a Terra com ele, ao mesmo tempo que ele enfrenta o exército do Alto-Evolucionário ao lado da Revolução Humana. Ele até encontraria versões dos seus vilões clássicos nessa terra, como o Kraven e o Electro, e até versões heróicas dos seus vilões, como o Abutre e o Duende Verde. A série acabou não tendo sucesso e teve seu fim antes do final da sua primeira temporada. E com a chegada dos anos 2000 também ia vir uma das melhores trilogias do cinema super-herói. Eu estou falando da trilogia dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. O primeiro filme com Tobey Maguire, em 2002, foi uma verdadeira revolução para o gênero, sendo uma das melhores histórias de origem de heróis, além também de mostrar o que é verdadeiramente ser o Homem-Aranha. E um ano depois disso, a MTV criou sua própria série. Em Homem-Aranha, a nova série animada, a gente traz o que seria uma continuação espiritual desse primeiro filme, com Peter, Harry e Mary Jane sendo os focos e mostrando a vida deles na faculdade. E com outros elementos que parecem que saíram do filme, como o Harry tá culpando o Homem-Aranha pela morte do seu pai, Norman, e a Mary Jane tentando conquistar o Peter Parker. Mas as comparações acabam por aí, porque em quesitos de personalidade, tanto Peter quanto Mary Jane estão muito mais próximos dos quadrinhos do que eram nos filmes. O Peter teria que equilibrar mais uma vez sua vida pessoal com a sua vida de super-herói, enfrentando alguns de seus vilões clássicos como o Kraven, Silver Sable e Electro, e até mesmo, de novo, o Rei do Crime. Só que aqui, curiosamente, o Rei do Crime era retratado como um homem negro, que era dublado pelo saudoso Michael Clarke Duncan, que também interpretou o vilão no filme do Demolidor que saiu naquele ano, e que de longe é o melhor ator / personagem daquela bagunça. Mas parecia que essa série do Homem-Aranha queria conectar a outros filmes de heróis da época. Até por isso, em um episódio, o Peter menciona os X-Men. Isso não é estudar, não é uma grande coisa. Por que eu não vou à festa como todo mundo? Só porque eu não sou como todo mundo? Eu ouvi dizer que até o X-Men vai às festas. O Peter também enfrentaria o Lagarto nessa série. Mas ele é a maior prova que ela não ia se conectar aos filmes do Sam Raimi. Até porque nessa série o Kurt Connors ele vira o Lagarto, mas também ele acaba indo de arrasta. Enquanto no filme do Sam Raimi... Você não está me vendo aqui? A série também trazia seus vilões originais. Só que muitos deles pareciam inspirados em personagens das HQs. Como é o caso da Taylor, que é praticamente uma gata negra reformulada. E até mesmo nossa dublagem percebeu isso e renomeou ela para Felícia. E apesar de hoje a animação parecer bem estranha, devo dizer que pra época eu não acho ela tão ruim. Eu acho que até hoje ela não envelheceu tão mal. Porém, ela acabou não fazendo realmente o sucesso que eles esperavam e também teve só uma temporada, com um dos finais mais trágicos da história da série do Homem-Aranha. Após ser enganado por dois irmãos telepadas, Peter acaba deixando uma garota em coma. E mesmo ele conseguindo resolver tudo no final, toda a pressão popular e o trauma de ter causado isso fez ele desistir de ser Homem-Aranha, com ele jogando sua roupa no rio. E nunca saberemos se ele algum dia voltará a usar o manto. A próxima aparição de Peter aconteceria no desenho de 2007 do Quarteto Fantástico, mas não como Homem-Aranha, e sim só como um fotógrafo que o Tocha Humana contrata. E que, de novo, é triste que tudo que eles fazem com o Peter e o quarteto junto é só coisa assim. Nunca teve realmente uma boa adaptação da amizade dele fora da HQ. Mas, um ano depois disso, tivemos que foi a melhor série do Homem-Aranha de todos os tempos. O espetacular Homem-Aranha pegou tudo que já deu certo com o Homem-Aranha Peter Parker, seja das HQs clássicas, o universo Ultimate e até o filme do Sam Raimi, e criou o melhor Peter Parker Homem-Aranha de todos os tempos. Aqui acompanhamos Peter no seu primeiro ano como um herói, vendo o desafio dele aumentar cada vez mais com o surgimento de novos super vilões que são patrocinados pelo chefe do crime, Big Man, ou Rei do Crime aqui na nossa dublagem, que na verdade é o Lápide. Ao mesmo tempo que o Peter mais que nunca precisa equilibrar melhor sua vida escolar, vida pessoal, as contas a pagar com a tia May e a sua teia amorosa. Todos os personagens estão muito bem adaptados e posso até dizer que são as suas melhores versões.
O Peter dando um equilíbrio perfeito aqui, entre ser o Homem-Aranha mais cômico e corajoso, mas sem perder os momentos mais dramáticos. A Gwen, no seu primeiro papel realmente importante numa animação, veio muito bem feita. Ela é ótima e a química dela com Peter é inegável. Até mesmo Harry Osborn, que tem tanto seus arcos com Daredevil bem desenvolvidos aqui, como surpreendentemente também colocaram sua até pendência química, o que é surpreendente de verdade, só que claro, adaptada para a proposta do desenho. Os vilões também estão em seu melhor, seja Abutre, Electro, Rhino e até mesmo os arcos envolvendo eles, seja o da máfia com o Lápide e o Cabeça de Martelo, até mesmo o melhor arco do Venom com o melhor Ed Brock, até mesmo a saga do Planejador Mestre do Dr. Octopus, que inclui também o Peter indo além dos seus limites e erguendo um prédio. E, claro, a melhor saga de todas, a do Duende Verde, que foi desenvolvida durante 2 temporadas e foi perfeita. Esse desenho é realmente um marco, e ele ter sido cancelado na sua 2ª temporada, quando ainda tinha tanta coisa para se explorar, é realmente triste. E até por isso, se eu pudesse escolher uma série para voltar do Homem-Aranha, não seria a dos anos 90, e sim essa, porque é a que merece mais e que tem muito mais a desenvolver. Essa versão ainda voltou a aparecer no filme através do Aranhaverso. E ver ele sendo tão bem recebido e aplaudido me mostrou como ele realmente é popular. Isso me deixa muito feliz, porque mostra como o trabalho foi muito bem feito. Mas eu acho até mesmo estranho como o seu próprio criador vê de forma errada a sua participação no filme, pois isso acaba caindo de novo na discussão que muitos fãs não entenderam o papel da Sociedade Aranha sobre eventos canônicos. E que eles simplificam demais, sem entender que não é um simples fato do Homem-Aranha romper ou não o canon para salvar uma vida. Mas é uma discussão tão intensa que não caberia nesse vídeo, mas um dia eu ainda vou trazer ela aqui. Mas pra mim, particularmente, eu acho que faz sentido tanto esse Peter quanto os outros estarem do lado do Miguel, visto o contexto que eles estão inseridos. Mas falando isso, melhor Homem-Aranha de todos. E anos depois, em mais um desenho incrível da Marvel, que era Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, na 2ª temporada, o Homem-Aranha tem participação em 3 episódios com destaque. O primeiro dele, após a saga da invasão secreta dos Skrulls, mostra ele e o Capitão América precisando proteger um grupo de civis da Sociedade da Serpente. E esse episódio destaca muito bem os valores de ambos os personagens no seu melhor, como cada um se respeita. E mostra como eles são uma dupla fantástica. E mostra também que essa ideia de Homem-Aranha fanboy do Homem de Ferro é uma grande porcaria. No próximo episódio, todos os Vingadores acabam sendo presos por Kang, o Conquistador, mas o Homem de Ferro faz o protocolo Novos Vingadores. E o Homem-Aranha é um dos que é chamado, ao lado do Máquina de Combate, Punho de Ferro, Luke Cage, Wolverine e o Coisa. E é graças ao Homem-Aranha que tem tanto o sucesso da equipe e a derrota do Kang. E isso depois é reconhecido com ele ganhando um cartão dos Vingadores. E no último episódio ele está ao lado dos heróis para impedir Galactus e seus arautos de destruir o planeta. E curiosamente, os produtores da série queriam que esse Homem-Aranha fosse o mesmo de Espetacular, até mesmo chamando o dublador Josh Kilo para dublar ele. Só que de última hora foi trocado e acabou virando o Drake Bell. E esse Homem-Aranha acabou sendo próprio desse universo. Mas aqui mostrou como deveria ter sido toda a participação do Homem-Aranha no MCU. Infelizmente a realidade tem sido bem decepcionante. E no mesmo ano, Drake Bell voltaria a dublar o herói naquela que foi a maior série dele, que é Ultimate Homem-Aranha, que é uma das primeiras séries dessa produção Disney e Marvel. E mesmo com o nome Ultimate, não tem nenhuma relação com a HQ dos anos 2000, distanciando o Peter das suas aventuras e responsabilidades mais urbanas para se concentrar mais em aventuras com ele e outros heróis a serviço da S.H.I.E.L.D. E sinceramente, depois de O Espetacular Homem-Aranha, essa série pra mim parece um grande downgrade, principalmente se a gente falar da personalidade do Peter e como ele lida principalmente com a comédia, porque aqui eles elevam isso muito além da conta, incluindo uma quebra de quarta parede que eu já não vejo como uma característica do personagem, e que sinceramente muitas vezes deixa ele muito irritante, principalmente quando ele interrompe uma ação. Mas sinceramente eu não considero essa série também ruim, até porque todas as produções de desenhos da Marvel e Disney nessa época eram muito mediano pra ruim, mas Ultimate Homem-Aranha conseguia se manter no bom e interessante. E diferente das outras, ele não tentava emular o MCU, podendo ter mais liberdade nas suas histórias. Eu acabo gostando muito da relação do Peter com sua equipe da primeira temporada, que é o Luke Cage, o Punho de Ferro, a Tigresa Branca e o Nova. Eu gosto como cada um vai crescendo ao longo dessas temporadas. E também eu gosto da relação do Peter com o Nick Fury, que é algo que saiu do universo Ultimate. E também o papel da Tia May, que aqui é um pouco diferente, só que não perde importância. Na verdade ganha mais, porque essa Tia May é a primeira nessa mídia de desenhos a realmente saber que o Peter é o Homem-Aranha. E a relação deles só melhora depois disso. E aqui também a relação do Peter com o Harry Osborn está muito bem feita, principalmente levando em conta que é a primeira vez que vamos ver o Harry como Venom, algo que seria repetido depois no jogo de Homem-Aranha 2. E aqui de novo, esse desenvolvimento de amizade, quando o antagonismo está muito bem feito. E claro, não posso deixar de falar de um dos melhores episódios, que é envolvendo o Doutor Estranho, quando o Peter encontra uma projeção astral do seu tio Ben. E tem um dos momentos genuinamente muito emocionantes.
A série também trouxe outros heróis incríveis dos quadrinhos da Marvel, como o Mão de Adaga, a Garota Esquilo e os Guardiões da Galáxia, antes do visual deles ser estragado pela MCU-cificação desse universo. E claro, com tanto personagem também tinha muitos crossover com as outras séries, que eram sempre épicos, como posso destacar a saga do Torneio dos Campeões. E depois também ainda teve uma nova versão do Aranhaverso, o que incluía também a primeira aparição em animação do Miles Morales e do Miguel O'Hara. E de novo, mesmo com seus problemas, Ultimate Homem-Aranha se tornou uma série que eu tenho um certo carinho, até porque é a última nessa lista que eu vou poder falar que foi boa de verdade. E em 2014, a Marvel fez Disco Wars, um anime do universo Marvel que mostrava Loki prendendo heróis e vilões em discos tecnológicos. Mas o Homem-Aranha foi um dos poucos que ficaram livres e acabou assumindo um papel de mentor para as crianças que tinham a capacidade de libertar os heróis desses discos. E no próximo anime, que é Marvel Future Avengers, o Homem-Aranha também faz algumas rápidas aparições. E chegamos no elefante da sala. Em 2017, a Disney fez sua segunda série desse personagem, que foi Marvel Spider-Man, e logo de cara dá pra ver que a coisa não ia bem. Para começar pelo design extremamente simples. E tipo, eu sei que esse design mais simples era uma moda dos desenhos da época. Só que os bons de verdade, eles faziam duas coisas. Ou eles adicionavam um efeito a mais na animação para dar um carisma a mais para a animação simples, ou investiam pesadamente na história para torná-la incrível. E infelizmente, esse desenho do Homem-Aranha não teve nenhum dos dois. Esse é o primeiro Homem-Aranha a de fato ter a personalidade mudada para algo mais próximo ao MCU, deixando ele mais próximo do Tom Holland do que do Peter Parker de verdade, se tornando um protagonista muito mais bonzinho e quase sem graça. Fora que o Peter não é o único que sofre essa descaracterização. O Miles Morales também está aqui com um papel mais amplo que teve na série do Ultimate, só que aqui ele é completamente deslocado. Para começar, que ele e o Peter têm idades parecidas, logo aquela dinâmica de irmão mais velho que tem entre os dois, que é algo bom para se ver, não tem. E ele acaba sendo muito mais um alívio cômico. A mesma coisa sofre para Gwen, que devia ter um papel importante, só que ela não tem tanta presença nem muito carisma. E esse design e roteiro acabam afetando também os vilões, que se tornam extremamente genéricos, tanto em visual quanto em personalidade. Alguns são extremamente rasos, como o Abutre e o Chacal, que deviam ser grandes vilões. E outros são completamente descaracterizados, como é o caso do Dr. Octopus, que se tornou também um pirralho quase da idade do Peter. E eles tentaram humanizar ele, como foi no caso do Homem-Aranha 2, mas aqui sem nenhum cuidado e deixando ele extremamente sem graça. A história até tenta trazer os clássicos dilemas do Peter, só que a falta de carisma dele me faz não ter um grande apego. Para não ser injusto com a animação, tinha coisas boas, como por exemplo a inclusão dos laboratórios Horizonte e do Max Model, que acho que foi uma escolha muito boa resgatar essas coisas das histórias do Homem-Aranha, do que por exemplo trazer o Peter como estagiário do Homem de Ferro. Fora que de longe, o Harry Osborn dessa série é o personagem mais bem desenvolvido. Seja pela sua amizade com o Peter, que de fato isso é uma coisa boa de se ver dos dois, quando a trajetória dele se tornar o doente macabro versão heróica desse universo. Infelizmente a série, mesmo não sendo realmente ruim, ela também nunca dá coisas boas de verdade para se destacar. Ela nunca passa de ser algo só medíocre. E o Homem-Aranha ganharia mais uma série depois dessa, só que essa focada mais pro público infantil, já que era do Disney Junior, que é uma nova versão de Homem-Aranha e seus incríveis amigos, onde temos uma versão criança do Peter, Miles e Gwen, sendo uma equipe aranha que protege a cidade junto a outros heróis crianças desse universo. É uma coisa bobinha e que você não deve levar realmente a sério. E a última participação do Homem-Aranha em outra série foi na série What If da Marvel, no episódio do Marvel Zombies, onde ele é parte da resistência contra os zumbis. De início parece só uma versão boba, só que ele entrega um ótimo discurso sobre perda e como a gente deve seguir em frente pra Vespa, incluindo até mesmo a primeira menção ao Tio Ben nesse universo, que é bem estranho pra falar a verdade. Mas o que é realmente vergonhoso é que depois de 3 temporadas de série, só teve esse episódio com o Homem-Aranha. Ele nunca mais apareceu em mais nenhum episódio, nem ganhou o seu próprio. O que é bem triste pra você pensar, porque é o maior herói da Marvel. E havia rumores que de fato iam fazer um episódio focado nele se transformar numa aranha humana, só que foi cortado por ser considerado pesado demais pra série. E finalmente chegamos à série atual. Homem-Aranha, Amigão da Vizinhança, foi desenvolvida para ser inicialmente a história de origem do Homem-Aranha do MCU. Só que em algum momento isso foi descartado e ele acabou virando algo próprio. Mas que pelo primeiro trailer dá pra ver alguns resquícios dessa ideia original. Mas como eu falei no começo do vídeo, eu dei algumas ressalvas sobre essa série. E não tem nada a ver com a mudança de etnia dos Osborn. Acho que só idiotas se incomodam com isso ou coisa pior. Mas tem a ver com a prévia da personalidade do Peter desse universo. Aqui parece que eles vão tentar seguir mesmo a personalidade do Peter do MCU. Aqui aparentemente ele não vai começar como uma pessoa egoísta, que tem suas falhas, mas que tenta realmente fazer o bem e vai aprendendo com seus erros.
Em vez disso, ele vai ser de fato alguém preocupado em fazer o bem. O que é bem genérico se a gente comparar com o Homem-Aranha. Outra coisa é a animação, que pra mim tá estranha. E fica ainda mais estranho se você perceber que ela não tem sombreamento. E também o movimento parece muito travado, o que piora quando você pensa que o balançar de teia tem que ser a coisa mais impressionante nessa série. E que é estranho também porque ano passado a gente teve X-Men 97 que misturou muito bem 2D com 3D e ficou incrível. E eu não sei porque não trouxeram isso pra essa série. E outra coisa estranha é o elenco de apoio, porque ou temos a substituição de personagens do elenco do Homem-Aranha por outros aleatórios da Marvel, ou personagens do elenco do Homem-Aranha deslocados, como é o caso da Nico Minoru dos Fugitivos, que aqui tá num papel que deveria ser da Mary Jane ou da Gwen. Também tem essa garota que eu achava que ia ser a Liz Allen, só que é na verdade uma heroína chamada Wave. E também desse atleta que inicialmente eu achava que ia ser o Harry Osborn, e depois eu fui achando que ia ser o Randy Robinson ou até o Flash Thompson. Só que eu descobri que ele é o Lone Lincoln, o Lápide. É aquele vilão que era o rei do crime em O Espetacular Homem-Aranha. O que não faz o menor sentido, porque para que ele vai ter uma proximidade do Peter que não existe no quadrinho nem em lugar nenhum. E também tem informações que vai ter Amadeus Cho, que é um dos Hulks, e uma heroína chamada Fineza, também estudando com o Peter. E pra mim isso parece muito o cheiro que vão tentar empurrar em algum momento uma equipe de jovens heróis nessa série. Mas pra ser justo, essa série até que tem alguns pontos que eu acho que podem ser bons e se bem trabalhados, claro. Uma delas é a relação que vão colocar do Norman Osborn sendo um mentor pro Peter Parker, que muita gente já começou a fazer piada falando que parece muito o negócio do Sr. Stark. Mas pra mim aqui pode funcionar se bem trabalhada, pode dar início à inimizade entre eles e até depois eles se tornando arqui-inimigos, como o Duende Verde e o Homem-Aranha. E se você ver bem, isso é algo coerente com o Duende Verde. No começo das histórias, o Norman sempre queria que o Homem-Aranha viesse pro lado dele. Como o Homem-Aranha recusou, isso tornou o Norman cada vez mais obsessivo pelo Homem-Aranha. Aí chega o universo Ultimate, isso é mudado pro Norman ter criado a aranha que ficou o Peter, e ele acabou criando uma coisa na cabeça dele que é um sentido de paternidade deturpada, onde ele se sente no direito de ser uma figura paterna pro Peter. Aí leva isso pro filme do Sam Raimi e ele trabalha melhor isso, com o Norman já admirando o Peter por ele ser um gênio científico e o filho que ele não tem. E até mesmo encerrando todo esse arco com a icônica frase do Peter: "Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker." E aí quando a gente chega no desenho Espetacular Homem-Aranha, eles também resgatam isso com o Norman sendo o mentor pro Peter, o que torna a revelação dele ser o Duende Verde ainda mais impactante. E pra mim é isso, eles vão ser mentor em aluno, só que em algum momento a ideologia de cada um vai se dividir. E o Peter vai acabar tendo que ficar contra o Norman. E se for um arco bem feito, vai ser excelente. O único ponto negativo que sai de tudo isso, sem eu ver a série, é como eles pegaram o traje da Fundação Futura. Tipo, o Peter tem milhões de trajes nos quadrinhos. Só que eles pegaram logo esse e colocaram como se fosse traje criado pelo Norman Osborn para ser depois descartado pelo uniforme clássico do Homem-Aranha. O que de novo é a Marvel cuspindo na relação do Peter e do Quarteto Fantástico. Outra coisa que gerou polêmica e que pode dar certo se bem trabalhado é essa mudança na origem dos poderes do Peter. Porque aqui já foi revelado que ele vai ser picado por uma espécie de aranha mágica que veio de outra dimensão. Mas isso aí também não é uma novidade na lore do personagem. Se você ler os quadrinhos dos anos 2000 sobre os totens aranhas, vai ver que isso sim encontra com o que vai ser levado para a série. Isso pode até trazer a possibilidade de trazerem vilões como o Morlun e os herdeiros para esse novo universo, algo que nunca foi trabalhado em nenhuma mídia do Homem-Aranha até agora, fora dos quadrinhos. Outra coisa que pode ajudar bastante a série também é o bom desenvolvimento da relação do Peter com os outros heróis que vão ter participações especiais, principalmente o Demolidor. Na verdade, concentre-se mais no Demolidor, depois no Doutor Estranho e, se puder, esquece o Homem de Ferro, pelo amor de Deus. Mas a relação do Peter com o Matt é algo muito bom e seria interessante ver isso ser desenvolvido durante uma série inteira, não só um episódio. Ainda mais como ter o Charlie Cox dublando o Matt Murdock aqui. Eu posso estar com o pé atrás dessa série, mas também ela pode me surpreender e eu espero que isso realmente aconteça. Mas, até aqui, se vocês viram o vídeo, a minha favorita é o Espetacular Homem-Aranha, seguido dos anos 90 e, por último, em terceiro lugar, Ultimate Homem-Aranha. Me fale aí, qual é a série favorita de vocês? O que você espera dessa nova? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e obrigado pela presença de vocês. Valeu e até a próxima!